SBT demite Macedão da Chinelada. Mas ele ia fazer um novo aqui agora? Não, deu tudo errado, ele foi demitido e vai voltar para Londrina. Você vai entender tudo isso com detalhes agora. Pois é, minha gente, estamos aqui gravando, se preparando para poder gravar um outro vídeo e saiu uma informação aqui do site TV Pop, uma exclusiva inclusive, ficou legal, né? Do site TV Pop, de que o SBT demitiu o Macedão, demitiu entre aspas, né? Porque ele não saiu da emissora, ele vai voltar para onde, na minha opinião, assim, ele não tinha que ter saído. O SBT aí desistiu da nova versão do Aqui Agora, que iria ser lançado, inclusive teve até chamada, isso que eu acho imprevisível do SBT, é um canal que pega a gente de surpresa em todos os sentidos, coloca a chamada no ar de um programa que não vai nem ser exibido, que foi no caso, né, do Aqui Agora com o Macedão e a Dani Brand, né, que seria essa nova dupla. Aqui, a matéria do site TV Pop, SBT desiste de nova versão do Aqui Agora e demite Macedão da Chinelada. Remanejado para São Paulo há pouco mais de um mês, o apresentador foi dispensado da matriz da rede e vai voltar a dar experiente ele é mesmo, na TV Cidade de Londrina. Informações aqui, ó. Durou pouco a aventura de Macedão da Chinelada como apresentador do SBT em São Paulo. Ele foi tirado do interior do Paraná, da afiliada, né, da Rede Massa, inclusive ele era líder de audiência lá. Por isso que é muito complicado, né, você tirar um apresentador, uma pessoa, enfim, uma personalidade que é popular numa região para colocar em outra, né? Ainda mais São Paulo, que é uma metrópole, um estado gigantesco onde se concentra tudo. Nem sempre quem bomba numa região vai dar sucesso em outra. Há casos bem raros de você pegar um apresentador famosíssimo, mas aí hoje só consegue se tiver muito apelo, na minha opinião, talvez em rede social. Se o cara conseguir ser muito famoso e é bem famoso em rede social, e aí estoura a bolha. Porque nem todo mundo que faz sucesso especificamente numa região faz sucesso em outra, porque é uma bolha específica. No caso aí da TV Cidade no interior do Paraná. Ele é líder de audiência lá, porque é um estado diferente, com certeza pequena, a medição é diferente, a quantidade de domicílios, aonde tem o medidor também seja menor em comparação com São Paulo. Então é por isso que é explicada essa audiência. E o público também de lá, né, gosta dele, completamente diferente do público de São Paulo. Então, segundo o site TV Pop, o jornalista que foi para São Paulo com a promessa de apresentar uma nova versão do Aqui Agora, coitado desse jornal, né? Foi sucesso nos anos 90, teve várias versões aí, teve aquela versão de 2009, 2008, que teve Cristina Rocha, Luiz Bate, aquela Joyce Ribeiro, uma série de pessoas, né, apresentando ao mesmo tempo, não deu certo, aí, enfim, agora tentaram trazer de novo. Em 2008 ele foi pro ar, ele chegou a ser exibido, durou acho que alguns dias, assim, acho que uns 10 a 15 dias, uma semana, chegou a ser exibido. Esse aqui nem foi pro ar, foi só a chamada, né? Foi pro ar entre aspas, porque eles fizeram um piloto, né, ao vivo ali dentro do Tá Na Hora. E eu acho que aquele piloto ali fizeram eles repensarem. O seu desempenho questionável no Tá Na Hora, como eu falei, no piloto que ele fez, né, que foi um piloto ao vivo, foi uma coisa bem inovadora do SBT, testar o formato do Aqui Agora, do novo Aqui Agora, como que seria dentro do Tá Na Hora, que seria ocupado por esse, né, novo jornal, que seria a releitura do formato antigo. E durou apenas um dia, né, esse formato que foi, enfim, extremamente criticado pelas pessoas, né, pela forma forçada, que ele estava, enfim, fazendo ali o jornal ao vivo. Em vez de ser algo engraçado, passou a ser algo extremamente forçado. E muitas pessoas até, alguns portais aí, foi o Fórum Play que deu, que a relação dele, do Macedão, do Felipe Macedo com a Dani Brand estava meio complicada nos bastidores, inclusive até com indiretas ao vivo, tanto que a última participação dele foi cheia de indiretas para a Dani Brand. Dizem as informações, né, aí a boataria, agora se foi verdade ou não, a informação foi do Fórum Play no Twitter, né, no X, que deu que a relação deles não estava muito boa e que contribuiu até para que esse piloto do Aqui Agora dentro do Tá Na Hora não desse certo, e também para que a dupla também não tivesse, né, tempo muito longo. Ele não vai ficar fora da televisão por muito tempo. Segundo o site TV Pop, o jornalista vai ser anunciado ainda nessa terça-feira, que foi o dia que foi anunciado, que foi dada essa informação, dia 24.
como novo apresentador da TV Cidade, afiliada do SBT em Londrina. Ele vai voltar a comandar o Tribuna da Massa já nos próximos dias, substituindo Guilherme Rivaroli, contratado há menos de 2 meses justamente para poder substituí-lo, né, porque ele deixou, né, para poder comandar essa loucura que acabou não saindo do papel, nem foi pro ar. Mas o Rivaroli não vai ser demitido, ele vai ser transferido para outra emissora, a TV Guará, que retransmite também a programação lá do SBT para Ponta Grossa. A saída de Macedão do SBT Nacional só não foi anunciada formalmente por uma questão burocrática, segundo o site TV Pop. Os executivos do canal entendem que ele não tem culpa da sua rejeição no estado de São Paulo e acreditam que o anúncio de que ele foi dispensado seria prejudicial para a Rede Massa, que aceitou pacificamente esse retorno dele de volta para lá, porque se fosse do canal, mesmo que seja, enfim, tudo a mesma coisa, o Ratinho que é o dono e tal, se fosse outra emissora, não, você saiu aqui, você não volta mais, né? Nem todo mundo tá com as portas abertas ou deixa as portas abertas, né? Então, ele não foi anunciado como demitido, né? Foi só um retorno. Mesmo com a volta para Londrina, o apresentador não é uma carta fora do baralho do SBT, que ainda pensa em formas de aproveitar o potencial do âncora nacionalmente, mas sem que ele precise sair outra vez, como aconteceu, né, da cidade em que ele é líder de audiência. Isso já aconteceu no ano passado, né, com o Tá Na Hora, quando começou com a Cristina Rocha e o Marcão. Ele entrava ao vivo dentro do Tá Na Hora, né, fazia edições, né, porque o Tá Na Hora passou a ser um formato nacional, ou inclusive eles encerraram, né, com um formato local, né, regional de cada, enfim, afiliada ali. Agora voltou, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, voltou a ser SBT Rio, segunda edição, né, as edições noturnas, Brasília também. Então Tá Na Hora, bem possível que ele nem tenha duração longa também em São Paulo, porque as edições regionais foram encerradas, mas ele já entrava ao vivo durante o Tá Na Hora com o Marcão e com a Cristina, quando teve aquela fase que ia ser uma revista da tarde e que acabou virando um programa policial e tal. Então o SBT pretende fazer a mesma coisa com ele agora, aproveitar ele, mas sem que ele saia de lá. Agora, como que eles vão fazer isso, eu não sei. Antes de sair essa informação aqui de que ele vai voltar para Londrina, acho que foi até o próprio TV Pop, Felipe Macedo, caiu e tinha caído no conto da sereia do Maurílio Sony, que é o diretor atual de programação do SBT. Isso não sou eu que tô falando, tá? É o Rick Souza, tá? Você pode procurar lá no Twitter, tá lá, as aspas dele. E no conto da sereia, né, do Maurílio Sony, né, para poder vir para São Paulo e fazer e apresentar o Aqui e Agora. Só que acabou não saindo do papel, porque o Lissone era o único que estava acreditando nesse formato de pôr, né, de exibir, de trazer de volta esse formato do Aqui e Agora. Ele era um dos únicos, porque a direção toda já não, mesmo com esse teste que foi feito aquele dia ao vivo, que durou só um dia, a direção já via que o Aqui e Agora, se fosse até exibido com aquele formato, ia ser queimado, a marca ia ser queimada. Então eles não colocaram para frente e mantiveram o Tá Na Hora. E o Macedão estava sendo especulado que ele iria comandar, para não ter que, enfim, esse mal-estar de voltar para São Paulo, ele iria dividir ali o Primeiro Impacto com o Marcão do Povo nas manhãs. Isso saiu, inclusive pelo Rick Souza. Ele iria apresentar a primeira parte, aí não sei como é que eles fariam, porque tem o Bom Dia e Companhia, né? Mas aí o Bom Dia e Companhia seria cancelado, porque o Bom Dia e Companhia também é um dos, enfim, programas infantis que, como você sabe, né? A gente desde o início, quando foi anunciado, já sabia que ele ia dar certo, né? Mas enfim, a Daniela que manda, né? Ela que quer que mantenha no ar, mesmo que dê zero, e tá dando. E o Bom Dia e Companhia seria encerrado e o Macedão entraria com o Primeiro Impacto, talvez na primeira hora ali, 6, 7 horas da manhã, entregando pro Marcão às 9 ou às 11. E o Marcão, na 11 entra o bate. Mas enfim, eles iriam fazer a modificação ali na programação das manhãs e o Macedão ia fazer o bloco junto com o Marcão do Povo na primeira parte. Só que isso parece que não aconteceu, ele vai voltar para lá. Então, como eu falei, o projeto aqui, segundo o TV Pop, que era fruto de uma aposta pessoal, o Aqui e Agora era um projeto pessoal que o Lissone estava querendo trazer, né? Infelizmente aí foi oficialmente agora descontinuado. Então não vai ter Aqui e Agora em 2025 e bem possível que não tenha uma edição esse ano mais e nem talvez outro ano, daqui a um ano, 2 anos. O Aqui e Agora não vai voltar. A cúpula da emissora, segundo o site TV Pop, vai focar em manter o Tá Na Hora e vai amadurecer o formato
com Dani Brandi, pelo menos até a próxima ideia, segundo aqui o Rick Souza, mirabolante de algum executivo da emissora. Mas, gente, a gente foi pego de surpresa com essa informação aqui. Eu nem ia gravar, mas eu achei, né, de bom grado gravar, porque o SBT pega a gente de surpresa. Isso pode mudar, né, daqui a um tempo, tudo pode mudar em relação ao SBT, então eu resolvi gravar para poder noticiar isso, porque durou pouco mais, né, de um mês, né, essa aventura do Macedão. Eu sinto realmente, assim, pesar por ele, né, porque o cara, mesmo que seja um pouco exagerado, né, o pessoal chamava ele de Dudu inflado nos bastidores, né, pela semelhança com o Dudu Camargo, né, que foi o pupilo do Silvio Santos. O cara, na região que ele fazia o jornal, ele era bem quisto. Então acho que foi um erro o SBT ter tirado ele de lá, sabe? Poderia muito bem ter pegado outro apresentador, uma pessoa, sei lá, contratava, mas pegar um cara nada a ver para poder, tipo, infelizmente, a programação do SBT está sendo gerida por diretores e por pessoas que estão satisfazendo seus gostos pessoais e não o gosto do público. Isso é muito ruim, você ter uma emissora que está sendo gerida por pessoas que estão colocando no ar aquilo que elas gostam. Sabe, eu não posso, se eu sou diretor da emissora, colocar ali o determinado programa, colocar a pessoa. Eu posso apostar, ok, é uma aposta, mas eu não posso me basear totalmente na programação de acordo com o meu gosto. Não, porque eu gostei disso, igual a Daniela. Eu gostei do dorama, vou colocar o dorama. Não é assim que funciona, não é assim que a banda toca. Você tem que fazer análise, tem que fazer pesquisa. Beleza, ela quer ser igual o Silvio, mas agora quem tá comandando a emissora não é o Silvio mais. O Silvio, ele tinha carta branca para poder mexer, para poder mudar. Ah, mas o Silvio que fundou a emissora. Mas ele era o dono, né? Então ele podia fazer o que ele quisesse, mesmo que era muito criticado também naquele tempo. Mas agora não é o Silvio que está dirigindo, é a Daniela, é os diretores. Então ela tem que se cercar de pessoas boas e também parar de ficar, enfim, colocando o que ela quer, o que ela gosta. Ah, eu gostei disso, vou colocar. Ela pode apostar. Se eu sou diretor, eu vejo determinado produto, vou fazer uma pesquisa antes, vamos ver, será que tem apelo? Vou ver comercialmente falando. Aí se o comercial, não, vamos fazer, não acho melhor não, porque é bem possível que não venda, que não tenha cota, deixa pra lá. Agora, querer colocar no ar, ou pegar uma pessoa nada a ver, ou que não tem tipo um apelo específico nacionalmente, para um projeto que nem vai sair do papel, realmente complicado, assim, na minha opinião. É um tiro no pé. E foi dado um tiro no pé, porque o cara foi tirado de um local que dava uma audiência boa para São Paulo, que é um estado gigantesco, com um público diferente, para fazer enfim, como a gente falou aqui agora, um stand-up no meio de um jornal policial. A Dani Brandi é uma excelente profissional, ela tem dado duro, não tá na hora. Realmente o jornal tá com altíssimo nível no comando dela, merece realmente comandar. Então mantém ela lá, deixa ela quietinha fazendo o jornal, investe, né, enfim, no sentido de ter mais equipes, de ter mais repórteres, e pronto, aos poucos o jornal se consolida, mais do que já está consolidado. Então vamos dar tempo ao tempo, vamos deixar, né, enfim. Só que, como eu falei, a programação do SBT não pode ser gerida por pessoas com gosto pessoal próprio, tá? Você tem que ter diretores com capacidade para poder realmente analisar, estudar, ver o que o público quer. Mas está dada a informação do site TV Pop de que o SBT desistiu, né? Isso aí já era mais do que certo, da nova versão do Aqui e Agora, e demitiu, né, dispensou Macedão da Chinelada há pouco mais de um mês e vai voltar a dar expediente na afiliada do SBT em Londrina, TV Cidade, apresentando lá o Tribuna da Massa na TV Cidade. Eu achava que era Rede Massa, mas acho que é a mesma coisa, porque que se chama Tribuna da Massa, então é Rede Massa lá de Londrina. E aí, qual é a sua opinião sobre isso? Vocês acham que durou até pouco tempo essa estadia dele em São Paulo? Enfim, eu sinto até pena por ele ter saído de lá enfim, mas faz parte, esse tipo de aventura é comum, né, em trabalhos, mas quando envolve assim uma emissora de grande porte como o SBT, é óbvio que vai ser noticiado e acaba virando uma bola de neve gigantesca. Mas tá dada a informação, vamos aguardar para ver as cenas dos próximos capítulos, né? Porque o SBT sempre pega a gente de calça curta. Que bom que eu tava me preparando para poder gravar, né? Imagine só, né? Mas enfim, vamos aguardar para ver. E você já sabe, né? Siga a gente no Instagram, @BastidoresDMOFC, e também no Twitter, né, que é o X, @BastidoresDM. E você já sabe, aqui é TV e entretenimento sem filtro.